Agora, para falar sobre as consequências que o aborto pode ocasionar à saúde da mulher, convidamos a doutora Bruna Drissen, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, com experiência em Medicina ambulatorial e de urgência. Boa noite a todos. Então, me chamo Bruna, como já foi apresentada, sou médica, ginecologista e obstetra. Então, para mim, ouvir, tudo isso que se contesta em relação à vida humana, para mim é absurdo, porque é o meu trabalho. Todos os dias eu estudo, todos os dias eu me deparo com uma mãe e um bebê, e os dois são parte do meu trabalho. Eu não trabalho por uma mãe ou por um bebê. O pré-natal serve para o bem-estar da mãe e do bebê. Então, só queria deixar esse ponto já assim, tão claro, porque para mim é bastante absurdo a gente pensar que no direito não existe uma garantia desta vida. Porque na medicina existe uma especialidade médica que se depara, que se debruça durante anos a estudar, uma subespecialidade que são os fetólogos, onde a gente faz cirurgia intraútero. E quando eu faço uma cirurgia intraútero, não é para salvar a vida da mãe, é para salvar a vida daquele bebê. Então, me assusta enquanto médica pensar que esse ser humano, ou vou usar um termo grosseiro, mas que este instrumento do meu trabalho não esteja assegurado pela lei. Para mim é assustador. Enfim, volto para agradecer o convite do vereador Renan pela oportunidade de falar. Minha fala vai ser muito menos jurídica, não é minha área. Eu vou tentar fazer com vocês um passeio, uma viagem pelos 9 meses de gestação. Porque aqui nos foi colocado algumas palavras, e eu queria retomar essas palavras antes de começar, para que vocês tomem a sua posição. Quais dessas palavras, quais desses conceitos apresentados fazem sentido? Dom Peruso apresentou uma fala do Drauzio Varela, aquele senhor que se diz médico, enfim, que um bebê seria um aglomerado de células. Veja, um aglomerado de células. Dom Zico colocou no final o valor precioso da vida. Então, aqui nós temos uma diferença. Nós temos um aglomerado de células ou nós temos um valor precioso? O pastor Arno falou do milagre da vida. E o milagre aqui não entraria nem tanto como um termo religioso, mas como algo que miraculosamente acontece. Eu vou apresentar para vocês a minha palestra e espero que, ao final dela, vocês consigam decidir por si só se é um aglomerado de células ou se é o milagre da vida. Vamos dar as bases biológicas para que vocês façam essa conclusão, cheguem a essa conclusão. Eu vou dividir minha apresentação em 3 etapas. Na primeira etapa eu vou falar do primeiro trimestre da gestação, então até as 13 semanas, e vou gastar um pouco mais de tempo, prometo que não serei muito longa, mas um pouquinho mais de tempo nela, porque é onde tudo acontece. Justamente até onde se quer dizer que menos valor há, porque afinal de contas até 12 semanas menos valor há. Pelo menos é isso que parece que o setor jurídico quer dizer, mas é justamente onde tudo acontece. É justamente o momento onde aquela célula unicelular se torna um organismo com múltiplas funções, e é isso que eu vou mostrar. Depois, o segundo e o terceiro trimestre eu vou passar muito mais rápido, porque eles são... Quando eu passo do terceiro trimestre, das 13 semanas do primeiro trimestre, eu já tenho um bebê pronto, que vai amadurecer, crescer, ganhar peso para que possa nascer. Mas eu já tenho a maior parte das funções
vitais ali estabelecidas. Então, onde tudo começa? O Dr. Henrique falou na exatidão de um marco, né? Esse marco é muito claro. Esse marco não tem discussão. Esse marco é a fecundação. Aonde eu tenho um espermatozoide, o espermatozoide que é uma célula haploide. Haploide é o quê? É uma célula que tem a metade da genética. Tá? Então, não é um ser humano com toda a sua genética. Ele tem a metade da genética humana, que vai se unir a um oócito, então, ou um óvulo, tanto faz, o termo técnico seria oócito, mas não tem problema chamar de óvulo, onde vai se unir a um oócito e vai formar, aí sim, um zigoto. Pronto, nós temos um marco. Este zigoto tem 44 cromossomos e um par sexual. Exatamente como cada um de nós que estamos aqui sentados. Não há diferença entre aquele zigoto que, numa fração de milésimo, se forma nessa união e cada um de nós que está aqui. Nós não ganhamos nada geneticamente falando em todos os nossos anos de vida. Nós somos exatamente aquela mesma constituição genética. Crescemos, amadurecemos, ganhamos funções, ganhamos status, né, diante da sociedade, mas geneticamente falando não somos nada diferente. Esse zigoto é uma célula, acho que lá não vai marcar, é uma célula totipotente, ou seja, uma célula que tem capacidade de se transformar em todas as outras células. Eu tenho uma única célula que vai se transformar em todas as outras células do nosso organismo. Então, vamos lá. O zigoto, acho que não vai conseguir. Muito obrigada. Por que eu pedi para trocar? Porque ali embaixo existe uma bibliografia. Né? Quando se discute da onde se tiram esses marcos, enfim, quando você tem outros colegas, como o Dr. Henrique citou, outros colegas médicos querendo dizer que não existe valor, a embriologia, que é a ciência que lida com a fecundação, as primeiras semanas de formação, há muito tempo ela tem claro que é no zigoto, que é naquela primeira célula, a geração da vida. Né? Então, eu trouxe ali uma citação. Esse livro, o Moore, é um livro bastante importante dentro da embriologia. Todo mundo que já passou nas cadeiras da saúde aí, com certeza já o conhece. Né? Então, eu trouxe essa referência para que, quando nos for debatido, né, teve uma outra citação ali que acho que é do ministro Barroso, talvez, que o Henrique tenha citado, que ele diz assim, como sendo um argumento religioso, dizer que este marco é a fecundação. Não é religioso, esse livro não é religioso. Esse livro é de embriologia, ciência. Tá? Ciência, nós tantas vezes somos tão atacados como aqueles que não acreditam na ciência, aqueles que não defendem das ciências, nós vivemos nas trevas. Não, isso é ciência. Está ali, senhores. O zigoto, então uma célula unicelular, como eu disse, se divide muitas vezes e é progressivamente transformado em um ser humano multicelular, por meio da divisão, da migração, do crescimento e da diferenciação. É aquela única célula que vai se dividir. Não há nenhum ganho genético nisso. Uma outra referência. Essa referência é ainda mais antiga. Essa referência é de 1974. São outros pesquisadores que já tinham lá em 74 esta mesma visão. Naquela fração de segundo em que os cromossomos formam pares, o sexo da nova criança será determinado. Características hereditárias recebidas de cada pai serão estabelecidas e a nova vida terá início. Algo de religioso aqui vocês estão vendo? Não vejo nada de religioso. Isso é um livro de ciências. Tá? Como disse o Dr. Henrique, ainda que fosse um argumento religioso, nós teríamos o direito de dizê-lo. Mas eu vou me ater à minha apresentação a artigos muito técnicos mesmo, vou usar do conhecimento técnico da medicina mesmo, para que a gente possa ter também essa base teórica,
tá? Nas nossas defesas. Seja na nossa defesa com a nossa vizinha, seja na nossa defesa enquanto, né, senhores vereadores. Então vamos lá, olhem aquele desenho, por favor. Aquele óvulo. Ah, mas meu corpo, minhas regras. Já ouviram essa expressão? Com certeza, né? Já ouviram essa expressão. Mas não é meu corpo. Aquele óvulo unicelular não é minha genética. Eu sou uma gestante de 13 semanas no dia de hoje. Dentro de mim existe um bebê, menino. Menino, vejam, é menino. Não é minha genética. Os meus cromossomos enquanto pessoa são X 44, XX. Isso é uma genética feminina. Tá? A genética masculina é XY. Ou seja, o que está dentro de mim não é meu corpo, concordam? Então, aquele zigoto, aquele óvulo que foi fertilizado ali, que formou um zigoto, não é meu corpo, minhas regras. Ele vai se desenvolver com a minha vontade ou sem a minha vontade. Com o meu consentimento ou sem o meu consentimento. Muitas vezes, eu vou passar mais para frente ali nas semanas, vocês vão ver que a mulher vai descobrir que o bebê que está grávida, muitas vezes quando essa gestação já está lá com o coração batendo, inclusive. Tá? Esse zigoto vai começar uma divisão de 2 células, 4 células, 8 células, e assim nós vamos passando os primeiros dias pós-fecundação, que é esse marco inicial da vida. E isso precisa ficar muito claro para nós. Não é discutível. Isso é muito claro dentro da ciência. Opa, acho que eu passei uma mais, desculpa. Aqui. No final da primeira semana, então nós estamos falando ali ao redor do 6º dia, tá? Este óvulo fecundado, então esse blastocisto, está superficialmente implantado na camada compacta do endométrio e obtém a nutrição dos tecidos maternos erodidos. Troca de lado para mim, por favor, para eu poder mostrar o desenho. Muito obrigada. Vejam, senhores, a fecundação se dá na trompa uterina. Todos nós fomos gerados na trompa de nossas mães. Este óvulo fecundado, este zigoto, voltou para dentro do útero e ao redor do 6º dia começou o seu processo de nidação. Aqui nós vamos ter, foi citado também que a questão do aborto fala muito da questão gradativa, né? Então, a gente vai graduando para ver quando realmente começa a vida. E existe uma linha que tenta dizer, não é vida porque ainda não nidou. Então, é importante que nós saibamos o que é a nidação. A nidação é esse óvulo fecundado, este zigoto, que vai grudar na parede do útero. Tá? É este o processo. Mas ali não vai ganhar nada em genética. Nada. Se já era menino, se já era menina, se vai ter cabelo loiro, se vai ter cabelo preto, se terá olhos azuis, olhos verdes, não há ganho nenhum em genética. Ali há uma nova fase do desenvolvimento, sim, mas não há nenhum ganho genético. Constitucionalmente, geneticamente, ali a nidação é só mais um processo. Então, ele não pode ser considerado como marco para que a gente considere o início da vida. Tá? Segunda semana de fecundação. Então, nós estamos ali ao redor do 7º dia. Nós já houve a fecundação e já houve a nidação. Essa mulher nem imagina que está grávida ainda. E esse bebê já viveu todo esse processo. Ao redor do 10º dia, esse embrião está completamente, implantado no endométrio. Ou seja, ele se fixou completamente naquele útero. Agora vai começar, a partir dali haverá um grande desenvolvimento. Ocorre a diferenciação em 2 camadas desse zigoto. Ele vai se dividir em citotrofoblasto e sinciciotrofoblasto. Por que eu trouxe esses termos tão técnicos? Porque é essa estrutura de baixo, o sinciciotrofoblasto, que vai produzir aquele hormônio que nós conhecemos como beta-HCG.
Então, nos testes muito precisos aí de gravidez, é possível descobrir uma gravidez antes mesmo daquela mulher ter um atraso menstrual, né? Mas isso não é o comum. Eu faço pré-natal todos os dias. Todos os dias. A maior parte das pacientes vai descobrir quando elas são muito atentas, quando acontece o atraso menstrual. Exceto uma paciente que esteja fazendo um processo muito grande para tentar engravidar, a maior parte vai descobrir só no atraso menstrual. Mas aqui já existe, inclusive, um hormônio no organismo sinalizando uma gestação. Seguimos. No 12º dia se formam as redes lacunares, o início do espaço interviloso da placenta. Então, começa a haver, o que eu quero dizer com isso? Começa a haver uma comunicação do sangue materno com aquele embrião fecundado. Começa a acontecer uma nutrição a partir da mãe, a partir do sangue materno para aquele bebê. Esta mãe fez alguma coisa? Não. Essa mãe não fez nada até agora. Ela não sabe que está grávida, ela não desejou, ela não está fazendo nada em prol daquele bebê. E por que é que eu estou reforçando esta minha fala? Para que a gente não caia nessa ideia, né, nessa falácia de meu corpo, minhas regras, aqui eu decido. Não, a natureza já decidiu. A natureza já está seguindo o seu rumo. A natureza já está caminhando, independentemente da nossa vontade. Terceira semana de fecundação. Aqui, vocês vão ver que vão ter sempre uma data ali embaixo, que é a 5ª semana, tá? Vai ter sempre uma diferença de 2 semanas. E eu vou explicar por quê. Porque nós, enquanto médicos, fica muito mais fácil calcularmos a gestação a partir da última menstruação, né? A última menstruação é algo que se dá mais ou menos ao redor de 2 semanas antes da fecundação, da ovulação, que vai gerar uma fecundação. Tá? Então, por isso, dessa diferença de 2 semanas. O termo que vocês vão conhecer, que vocês vão encontrar as gestantes falando, a semana, é a semana de baixo. Tá? É a semana que está ali em roxinho. Então, eu posso falar, na 5ª semana de gestação é que vai haver o atraso menstrual. Tá? Só para vocês se localizarem. Mas nós estamos falando de um embrião que, na verdade, está na sua 3ª semana apenas. Tá? Então, ele tem aí nessa semana ao redor de 15, 20 dias, mais ou menos. Então, nessa 5ª semana de gestação, é onde a maior parte das pacientes vai perceber o seu atraso menstrual. E quando ela percebe isso, na verdade, eu já tenho todo um desenvolvimento e já tenho uma formação do que a gente chama ali de disco embrionário bilaminar. E depois eu vou ter um disco embrionário trilaminar. O que é isso? Por que eu trouxe esses termos? Porque aquele trilaminar é o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. É toda a divisão das células. Veja, eu tinha uma célula unicelular, que era totipotente. Podia gerar qualquer outra célula no organismo humano. Aqui não. Esse embrião tem 3 semanas. 3 semanas. E aqui já não é mais totipotente. Aqui já existe uma subdivisão celular, onde o ectoderma vai gerar algumas células, o mesoderma outras e o endoderma outras. Em 3 semanas já houve toda uma diferenciação celular. Toda uma diferenciação. Vocês conseguem olhar para isso? Tem alguma estrutura de humana ali? Vocês estão vendo alguma imagem, vamos dizer assim, humana? Não. Não tem, realmente. Olhando a gente não vê nada. Mas já existe toda uma diferenciação, toda uma organização celular. Isso é um aglomerado de células? Uma bola de sangue? Não é. Não é. Esse ectoderma, junto com as outras estruturas, vai se diferenciar mais uma vez e formar tubo neural e notocorda. Vou passar para explicar. Aqui nós estamos na 3ª semana, e aquele embrião que era uma esfera, uma situação meio arredondada, vamos dizer assim, ele começa a ter uma forma mais alongada. Existe uma linha primitiva. Vejam que existe uma extremidade cranial, uma extremidade caudal. Tem 3 semanas e já começa a ter algo direcionando para uma cabeça e algo direcionando para uma região de ânus, de final do intestino. Toda essa linha primitiva vai se organizando.
Lá naquela parte onde nós mostramos a dobra neural, ali no 20º, vou passar para o outro lado que eu acho que fica mais fácil. Ó, aqui é o 21º dia, 21 dias pós-fecundação, é muito pouco, é muito inicial. E já existe as pregas neurais na região cranial lá em cima, elas já são mais organizadas, elas começam já a são mais proeminentes, e elas começam a se fusionar e vão começar a converter a placa neural em tubo neural, que é o primórdio das vesículas do cérebro e medula espinhal. São 21 dias e nós já temos os primórdios daquilo que será o sistema nervoso. Ainda não é sistema nervoso, mas já são os primórdios do que será o sistema nervoso. Ao final da 3ª semana, ocorre a formação dos vasos sanguíneos. Também no final dessa 3ª semana, a circulação útero-placentária, ou seja, a circulação de sangue bebê-mãe, né? Placenta inicial, ainda nem é uma placenta exatamente, mas aquilo que será um tecido placentário mãe já está desenvolvida. E este é um marco que eu gostaria que os senhores guardassem. O sangue está fluindo e o coração começa a bater a partir do 21º, 22º dias pós-fecundação. Nós estamos na 5ª semana de gestação, senhores. Esta mulher talvez não saiba que está grávida ainda e tem um coração batendo. Ele só vai ser percebido pelo ultrassom na 6ª semana, tá? Mas a embriologia já nos mostra, os estudos da embriologia já nos mostram que na 3ª semana eu tenho um coração batendo. O sistema cardiovascular é o primeiro sistema orgânico que alcança o estado funcional primitivo. É a primeira parte do organismo que começa a se organizar de modo a ter função realmente. Eu tenho vasos sanguíneos e uma organização cardíaca inicial. 3 semanas. Não, doutora, não quero levar 3 semanas, eu quero levar ali pelo tempo que a gente usa o tempo que a medicina usa. Tudo bem, falamos em 5, não tem problema. 5 semanas de gestação, nós temos um coração que bate. Isso é um aglomerado de células? Eu vou voltar sempre nessa pergunta, vocês vão me ouvir falando ela muitas vezes. Porque eu não consigo entender que pessoas inteligentes e racionais usem isso como argumento. Não é um aglomerado de células, isso é um coração, isso é um sistema que já tem vasos sanguíneos batendo, funcionando, desculpa. 4ª semana de fecundação, 6ª de gestação. Mudanças importantes acontecem na forma do corpo. O corpo passa a ser ligeiramente curvado. Eu vou mostrar uma imagem mais para frente. E o coração primitivo produz uma grande proeminência ventral e já bombeia sangue. É possível ouvir, né, os batimentos cardíacos no ultrassom. Quantas e quantas das nossas mulheres se percebem grávida ou cai a ficha, vamos dizer assim, de que realmente eu estou grávida quando eu vejo um coração batendo. Né? Quantas delas se dão conta, né? Porque às vezes nas primeiras semanas nós não sentimos nada, né? Você não sente nada, tá tudo bem, a sua vida continua. Né? Como eu disse anteriormente, o feto ele vai se desenvolver. O feto, não é feto. O embrião, o zigoto que se torna embrião vai se desenvolvendo independente da minha vontade. E eu posso não estar sentindo nada. E daí eu olho aqueles testes de gravidez e digo, nossa, mas será que eu estou grávida mesmo? E daí eu vejo um coração batendo e tenho certeza absoluta que não é o meu. Não é o meu. Até porque esse coração nessa fase bate a 170 por minuto. 24º dia. Existe um fechamento do neuroporo cranial. Então, a parte superior ali do embrião começa a se fechar. Dobramento das extremidades, vejam como começa a tomar aquela forma que a gente vai olhar, que existem estudos comparativos, né, entre os outros mamíferos também, inclusive. Todos os mamíferos vão passar por mais ou menos essa estrutura nessa fase inicial. 26º dia. Já existe um placoide do cristalino. Olhem a imagem de baixo ali, tá? Se quiserem localizar. Peço desculpa, eu não consigo apontar, ele não marca lá na tela. Existe um placoide do cristalino. Olho
São 26 dias. Nós estamos na 6ª semana. Ele começa a ter uma organização do olho. Ao mesmo tempo, começa a ter uma organização da orelha interna. Então, não é só coração. É coração, é organização ocular, é organização da orelha. Ele está se desenvolvendo plenamente. 28º dia. O coração já está, inclusive, dividido. Nós, adultos, todos nós que estamos aqui, crianças, temos um coração dividido em 4 cavidades. Tá? Então, 2 átrios, 2 ventrículos. Aqui, com 28 semanas, esse coração já começou a sua divisão. Ou seja, ele não só tem o coração, como esse coração já começou a se dividir, para ficar o mais próximo possível daquilo que é o nosso coração. Vejam, com 28 dias, então, a gente não tem nem 30 dias de fecundação. Nós já temos brotos dos membros superiores e inferiores. 7ª semana de gestação. As cristas mesonéfricas indicam a localização dos rins mesonéfricos. Este pequeno ser humano, que tem pequenos milímetros, já tem organização renal. Esse rim ainda não funciona, ainda não produz urina. Mas daqui 4 semanas ele vai começar a funcionar. 8ª semana de gestação. Essa é uma semana muito marco na gravidez. Né? Se a gente quer marcos para celebrar que a vida está acontecendo, este é um lindo marco que a gente encontra na gravidez. Se eu já tive lá com 6 semanas o coração, aqui eu tenho um outro marco muito bonito, que são o início dos movimentos espontâneos. Este bebê se mexe espontaneamente. Nós temos respostas reflexas ao toque e a capacidade de sentir dor. Isto não é uma opinião minha, isso é um artigo publicado pela Universidade de Neurobiologia de Utah. Uma professora realizou um grande estudo lá onde ela mostra que já a partir da 8ª semana existe reflexo primordial de dor. Ah, mas não há problema em a gente abortar um bebê até 12 semanas, ele não sente dor. Essa também é uma argumentação que algumas vezes a gente escuta, né? Como se a dor fosse um motivo para que a gente pudesse matar as criaturas, os seres humanos. Mas com 8 semanas, sim, já existe reflexo. Então, aquela descrição que o Dr. Henrique nos deu, daquele aborto como uma grande tortura, e ele é uma grande tortura, nós não temos dúvida disso, essa dor vai começar a ser percebida aqui, a partir da 8ª semana. Existem os primórdios dos dedos na mão. Então, a mão deixa de ser aquela mão fechadinha e começa a haver uma organização de mãos, que poucos dias depois também acontecerá nos pés. Começam as formações do pavilhão auricular e os olhos vão se tornando bastante evidentes. Será que não vai funcionar? Não? Eu trouxe acho que ele não vai passar. Este vídeo era para mostrar que ele se mexe na 8ª semana. Mas, enfim, se os senhores ficarem curiosos, eu mostro depois no computador, não tem problema nenhum. Este bebê estava se mexendo. Isto é uma ecografia de 8 semanas. Ele estava pulando, dobrando o corpo com 8 semanas. 9ª semana de gestação. Existe uma separação parcial dos futuros dedos e o sistema reprodutivo do embrião está em desenvolvimento, apesar de não poder ser visto a ultrassom ainda. Se a genética daquele zigoto lá atrás era feminina, aqui já está começando a se formar os ovários. Se a genética lá era masculina, aqui já está começando a se formar os testículos. Este bebê está na 9ª semana ainda. 10ª semana de gestação. Os primeiros movimentos respiratórios começam. A ossificação do fêmur começa. Então, por isso que quando se vai pensar num aborto, precisa se destruir, se quebrar, se triturar aquele feto. Porque osso rasga o tecido uterino.
Então, não é possível fazer um aborto. Todas as vezes que nós pensarmos num aborto, a gente nunca vai poder pensar nele como algo delicado, como algo suave. Ele é sempre extremamente agressivo, porque precisa se quebrar aqueles ossos, porque senão ele vai rasgar aquele útero materno. Até mesmo quando, porventura, eu tenho uma paciente que sofra um aborto espontâneo, aqui já nessa gestação, 10, 11 semanas, eu vou precisar, de alguma maneira, induzir quase que um parto nela, porque senão aqueles ossos daquele bebê vão rasgar aquele útero. Então, aqui já começa a ossificação. Então, nunca que eu pense na ideia de tirar um bebê, né, vivo de dentro da barriga de uma mãe, vivo não, né, mas que eu vá tirar esse bebê, desculpa, de dentro da barriga, eu preciso matá-lo, eu preciso destruí-lo, para usar um termo mais certo, não só matá-lo, mas destruí-lo, quebrá-lo, para que ele consiga sair sem prejudicar esse útero. Na 10ª semana já começa a haver características visualmente, realmente humanas. Os rins, que nós vimos lá atrás, aqui começam a funcionar, e esta é outra informação bastante importante. Nós estamos na 10ª semana de gestação, ou na 8ª de fecundação, tanto faz, e o embrião possui cerca de 90% das partes do corpo de um ser humano adulto. O ser humano adulto tem, em média, 4.500 partes de corpo, tá? Nesta fase, ele já tem 4.000 partes formadas. Nós não chegamos ainda na 12ª semana. E nós já temos 90% do organismo formado. 11ª, um outro marco na vida deste bebê, porque ele deixa de ser um embrião. Terminou a sua fase embriológica, então formação inicial. Agora ele passa a ser denominado feto. Feto por quê? Porque aquela explicação que eu dei atrás. Ele já tem 90% do organismo formado. Não é mais embriologia, não é mais formação. Agora é crescimento, diferenciação e amadurecimento. O feto, poderia ler, não tem problema. Ele tem, em média, 5 centímetros. Ele é muito pequenininho, realmente. Ele pesa, em média, 8 gramas. E já tem 90% das partes que eu e você temos. 90%. 12ª semana de gestação. Essa é uma semana bonita, as gestantes gostam, ficam felizes, porque geralmente é onde a maior parte delas tem a possibilidade de descobrir o sexo do bebê. É uma menina? É um menino? Como vai chamar? Como é que nós estamos aqui dizendo que não tem direito jurídico este ser humano que já tem nome? Esse ser humano ganha nome. Quando a paciente vem fazer ecografia, nós temos hoje pacientes que já vêm com nome, né? A paciente já, se for menina é tal, doutora, se for menino é tal. A gente põe o nome naquela ecografia já, com 12 semanas. Não, doutora, mas ele não tem direito jurídico ainda. Então, eu estou trabalhando para quem? Eu vou sair daqui hoje em crise, porque eu não sei para quem que eu faço pré-natal. Porque eu faço pré-natal para a saúde deste bebê. Esta bebê, por sinal, que está lá, é uma das minhas filhas. Veja se não é um ser humano aquilo. Você não precisa ter nenhum olhar especial para dizer que não é feição humana. Não é um ser humano que vocês estão vendo, ó. Unhas e mãos estão crescendo e há a formação das digitais. Aquilo que ao longo da vida nós vamos, né, vai nos individualizar, não é assim? Hoje a gente vai em qualquer lugar, põe a minha digital, porque essa sou eu. Ela está se formando lá com 12 semanas, a minha digital. Já existe um processo de deglutição, é tão bonito nas ecografias, a gente vê os bebezinhos já engolindo. O pâncreas começa a secretar insulina. Vamos revisar. Nós temos coração batendo, certo? Vasos sanguíneos, rim funcionando, hormônios sendo secretado, sexo definido e já contado para os pais, né? Às vezes não contado, porque os pais querem fazer chá de revelação hoje em dia, mas nós, enquanto médicos, já sabemos aquele sexo. O que é que não é o que é que até agora não é humano?
Vocês conseguem perceber que não faz sentido a gente dizer que um bebê com 12 semanas, essa vida ainda não tem o seu valor? Como que não tem o seu valor? Ele está pronto. Vai crescer, vai amadurecer suas funções, mas está pronto. 13 semanas. Calcificação de ossos de braço e esqueleto. Olhem aquele osso lá na ecografia. Alguém tem dificuldade de verificar que aquilo é um braço com uma mãozinha? Não. Mas para eu abortar esse bebê de 13 semanas, eu preciso quebrá-lo inteirinho. Senão ele não sai. Então não dá para pensar no aborto como algo delicado, algo que é pelo bem da mulher. É pelo bem da mulher que está gestante, segundo dizem, né? Segundo acham, vamos dizer assim. Mas para aquela possível mulher que está ali, ou para aquele homem que está ali, ele vai ser triturado para poder sair. Existem expressões faciais. Os estudos que fazem ecografia com versão 3D mostram expressões faciais em bebê com 13 semanas. Chegamos ao segundo trimestre. Eu vou passar mais rápido, tá? Por que é que eu fiz essa explicação mais lenta e peço desculpa? Eu sei que são muitos termos técnicos, né? Mas por que disso? Para a gente ter muito claro, ainda que não sejamos da área da saúde, não importa isso, nós precisamos ter muito claro que até a 12ª semana nós temos um ser humano formado, com coração, com rins, com pâncreas, com sexo definido, com tudo muito claro. A partir daqui haverá um amadurecimento, mas não há formação de nada muito novo, exceto os pulmões, que vão começar a se organizar melhor a partir de agora. 14ª, 18ª semana de gestação. A partir da 14ª, os movimentos dos membros são coordenados. Ele já não balança mais como um todo. Ele consegue balançar braços e pernas separadamente. 16ª semana, os ovários. Então, nós, mulheres que estamos nesta casa, quando tínhamos 16 semanas na barriga de nossas mães, os nossos ovários que hoje funcionam, lá já estavam se organizando e quase que prontos. Eles vão estar prontos na 20ª semana. Os olhos ocupam a região anterior da face já. Vai se tornando um bebê cada vez com mais aquele desenho de bebê que nós temos no nosso imaginário. Vou chamar a atenção para a questão do peso. Nós estamos falando de bebês de 90 gramas, 230 a 230 gramas. Muito pequenos, com toda certeza. Mas com um potencial completo dentro deles. Bebês que têm 8, 10, 14 centímetros. Mas que têm características humanas, assim como todos nós que estamos aqui. Baixa só um pouquinho para mim, por favor. Obrigada. As papilas gustativas da língua e da boca, que se formaram lá na 8ª e na 9ª semana, aqui já estão maduras e já percebem diferenças no líquido amniótico. Existem estudos mostrando que quando a mãe come determinado alimento, depois de algum tempo aquele alimento é processado e torna-se parte do líquido amniótico. Os bebês reagem de um jeito ou não. Existem estudos melhores ainda feitos onde se injeta um líquido com sabor diferente no abdômen da mulher. Isso não é tão simples, mas também não é nada tão complicado assim de fazer. E aquele bebê que já tem capacidade de deglutição, lembra que eu falei? Ele deglute aquilo e reage de um jeito ou não. Então, sabores mais adocicados, eles engolem mais. Sabores mais amargos, eles engolem menos. Senhores, eles percebem gosto com 16, 17 semanas, 18 semanas. A medula óssea passa a ser responsável como principal órgão formador do sangue. Até então era o fígado, agora passa a ser a medula.
19ª, 22ª semana de gestação. Aqui nós vamos passar a metade da gravidez, tá? Nós vamos passar ali o marco das 20 semanas, que é a metade do período da gravidez. Os movimentos fetais passam a ser percebidos. Lembra que com 14 semanas, esse bebê já se mexia bem. Ele já tinha braços que mexiam separadamente de pernas. Mas as mães não percebiam ainda, né? E elas vêm na consulta e dizem, quando que eu vou perceber, doutora? Quando que vai chutar? Vai chutar ali, ao redor das 18, 19 semanas. Nas mulheres que já tiveram mais filhos, às vezes um pouquinho antes. 21 semanas, talvez. Mas aqui ela já vai perceber um bebê que chuta. Sobrancelhas e cabelos estão visíveis. Você faz um ultrassom morfológico. Essa é a fase onde nós temos um ultrassom chamado morfológico de 2º trimestre. As mulheres que estiverem aqui, que já viveram essa experiência, dá para ver o bebê inteiro na ecografia. E o médico vai te dizer, olha, ele já tem cabelo. Olha o cabelinho voando. Se for esses nenês mais cabeludos, a gente vê o cabelinho voando no líquido amniótico, inclusive. O que o cabelo tem de importante? Nada. Eu só estou dizendo que, veja, a gente passou a metade da gravidez. Nós estamos na metade da gravidez e nós já temos até cabelo. Até o detalhe já está se fazendo. Aqui também há uma formação, um acúmulo, na verdade, de uma gordura marrom ao redor da 17ª, 20ª semana, que vai ser responsável por manter a temperatura desses bebês, gerar calor para esses bebês recém-nascidos. Eles têm ali, ó, ao redor de 270 a 480 gramas. Eles são muito pequenos, eles realmente, nessa fase, costumam não ter ainda meio quilo. Alguns sim, alguns um pouquinho maiores já chegam a meio quilo, mas a maior parte realmente não tem nem meio quilo. E já tem até cabelo. Vejam o detalhe. Ainda na 19ª a 22ª semana. Com 18 semanas, o útero daqueles fetos meninas já está formado e a canalização da vagina já começou. Ela já tem útero formado. Os ovários já se formaram. Agora já tem útero formado. 20ª semana, os testículos, naqueles fetos meninos, começam a descer em direção à bolsa escrotal. Mas ainda estão localizados na parede do abdômen, né? Na parede abdominal. Ao final da 20ª semana, já existe audição funcionando. Então, eu falo com aquele bebê e ele pode me ouvir. O pai chega em casa e fala com a mãe, o que acontece com aquele bebê? Ele chuta, não é? Ou um irmãozinho. Existe um irmãozinho. O irmãozinho fala e ele chuta. Ou vem na consulta médica e eu falo e eles não se mexem. Eles não reagem. Eles fogem para a tentativa de escutar. Não, tem alguns mais simpáticos, alguns facilitam. Mas eles reagem à voz. O que eu digo para minha paciente aqui? Olha, não é bebê? Óbvio que não. Eu digo para ela, esse bebê já tem nome. Já está escrito o nome, inclusive, na carteirinha do pré-natal. E eu digo para ela, converse com o fulaninho, porque ele está te ouvindo. Conte para ele da família de vocês, conte como vai ser, conte como é o quarto, conte o que o espera. Nós temos 20 semanas, senhores. Nós estamos, na metade da gravidez. E nós já temos tudo isso pronto. Este é um marco que eu também gostaria de, nessa semana, eu gostaria de marcar. Um bebê a partir daqui tem chances de sobrevida fora do útero. E eu tenho cuidado com essas palavras. Ontem ainda conversava com meu marido, ele dizia, veja como você vai falar isso, porque isso pode ser muito mal interpretado, né? Então quer dizer que antes não valia? Claro que não. Mas até onde a medicina avançou agora, nós temos conseguido fazer fetos de 21 semanas sobreviverem. Ali tem 2 casos, tá? Se os senhores procurarem na internet, vai ter muitos mais. Muitos mais. E esse tempo ele está baixando, ó. Em 2019, tinha um relato de um bebê que sobreviveu a partir de 23 que tinha nascido com 23 semanas e 3 dias. Em 2020, então no ano seguinte,
Com todo o avanço que a medicina tem conseguido e a neonatologia, que é a parte da pediatria que cuida, né, dos bebês prematuros, com 21 semanas e 1 dia, o bebê conseguiu sobreviver. Saiu do hospital, foi para casa com sua família depois de meses de UTI, naturalmente, mas está vivo. Vivo. E se nós procurarmos na internet, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar muitos relatos de caso. Isso já não é mais uma raridade da raridade na medicina. Claro que ainda é uma exceção. Nós queremos que os bebês nasçam lá com 40 semanas, naturalmente, né? Eu, enquanto obstetra, minha alegria é entregar no colo da mãe um bebê cor-de-rosinha de 3,5 kg. Mas se porventura houver um parto prematuro, se porventura este bebê vier a nascer, ele tem sim chances de sobrevivência. O Dr. Henrique citou aquele caso de Santa Catarina. Eu fui tentar procurar, né, como não sou da área jurídica, não consegui acesso aí às informações tão claras, mas ao que eu encontrei como notícia, parece-me que foi ao redor de 28 semanas, né, que aquele bebê foi. É isso, Henrique? 28 semanas. Senhores, nós temos bebês de 21 semanas sobrevivendo fora do útero. Qual é a razão para que a gente mate com cloreto de potássio um bebê às 28 semanas? Os senhores conseguem entender? Então vamos induzir um parto prematuro. Ok, talvez fosse um caminho, não cabe aqui essa discussão, mas aquele bebê era viável com 28 semanas. Se esse de 21 é, por que o de 28 não é? Não é aquela continha que o Barroso fez? 1 mais 1 dá 2? Não é essa a conta básica? Aqui nós temos na mesma conta básica. Se o de 21 sobrevive, por que o de 28 tem que ser morto? Não consigo, não faz sentido na minha matemática básica, né, que eu aprendi lá no infantil. Obrigada. 23 a 27 semanas de gestação. O ganho de peso do bebê é bem importante. Vejam lá, ele vai de 500 gramas a 1 quilo, quase 1,2 kg, às vezes. Esse bebê dobra de tamanho. Ele tem um ganho de peso muito importante nessa fase. A pele ainda é translúcida, a gente consegue ver veias, né, os capilares sanguíneos por essa pele. E com 21 semanas, os olhos já começaram a se mexer. Aqui, com 23 semanas, eles são capazes de reagir no impulso, assim, sabe? Numa reação, num sobressalto, eles são capazes de piscar, de abrir e fechar o olho como se fosse um susto, vamos dizer assim. 24 semanas. Aqui, que órgão estava faltando, que eu não tinha comentado tanto até agora? Os pulmões, né? Os pulmões são a nossa pérola, né? Aquilo que há aquilo que é para nós enquanto médicos, enquanto obstetras, a parte mais difícil da gente amadurecer no final, né? Então, quando chega na maturidade pulmonar, o obstetra respira com mais tranquilidade, né? E esse pulmão vai começar a produzir uma substância muito importante chamada surfactante a partir das 24 semanas. Então, se esse bebê porventura precisa nascer, eu tenho medicações para ser feitas já a partir de 24 semanas para conseguir acelerar o amadurecimento deste pulmão, para que esse bebê nasça já com pulmões mais preparados. O cérebro aqui nessa fase consome cerca de 50% da energia do feto. Desculpa, o cérebro consome cerca de 50% da energia do feto e ele tem um aumento de mais ou menos 400 a 500% de volume de peso. Esse cérebro cresce muito nessa fase. Então, a fase mais final eu vou ter um crescimento, um amadurecimento especialmente de que órgãos? Pulmão e cérebro. Tá? Esses são os órgãos que vão amadurecer mais para o final da gestação. E só para que os senhores saibam, são os 2 órgãos para os quais eu tenho medicação caso um bebê precise nascer prematuro. Eu tenho medicação para amadurecer o pulmão, se esse bebê porventura vier a nascer prematuro, e eu tenho medicação para fazer proteção, neuroproteção, então proteger esse cérebro das lesões de nascer prematuro. Então, a medicina avança tentando proteger aquilo que mais precisa, aquilo que ainda não está pronto nesta fase. Mas nós dizemos que não tem necessidade, que um bebê de 28 semanas pode morrer. Nós não. Chegamos ao 3º trimestre.
A partir daqui, o obstetra já começa a respirar mais tranquilo. Nós já chegamos ao último trimestre de gestação, está tudo caminhando, este bebê vai ganhar peso e terminar amadurecimento, especialmente de pulmão e cérebro. O sistema nervoso já está amadurecido, ele já consegue controlar movimentos respiratórios e a temperatura do bebê. Com 26 semanas de fecundação, né? Então as pálpebras já estão abertas e o cabelo e o lanugo, que é a penugem que recobre o corpo do bebê, já estão desenvolvidos e o olfato passa a funcionar. Eu tinha audição com 20. Com 28, ao redor das 30, eu tenho olfato. Existem estudos mostrando que bebês prematuros, ao redor de 30 semanas, sabem diferenciar cheiros na UTI. Conseguem diferenciar cheiro da mãe. Eles reconhecem a mãe pelo cheiro. Às 30 semanas. Nosso último slide. 32 a 40 semanas. A partir daqui é só amadurecimento e ganho de peso. Tudo está pronto para o nascimento. Só vai ganhar peso. Às 34, o pulmão tem o seu último amadurecimento final e está pronto para nascer. Pronto para nascer. E agora, por que eu trouxe essa foto? São minhas 3 filhas e o quarto. Porque aquela pessoa que está em cima é a mesma que está embaixo. As mesmas. Uma tem 12 mais 5 e agora tem 9 anos. Uma tem 13, agora tem 4. Uma lá tinha 35, eu trouxe aquela porque eu achei tão bonitinha. Olhem as bochechas, 35 semanas, ela era bochechuda já. Tem 1 ano e 7 ali, ó. E nós temos um de 13. Senhores, em nenhum outro momento da vida humana haverá um desenvolvimento tão grande em cada um de nós como houve no período intraútero. Nós não ficamos admirados quando levamos para casa um recém-nascido, né? Nós voltamos da maternidade com aquele recém-nascido, que a gente não sabe nem direito segurar. Daí a gente chega em casa e no começo não sabe fazer nada. No final do primeiro ano, ele bate palma, ele senta, ele engatinha. Se for mais espertinho, ele até anda. E a gente diz, nossa, como ele se desenvolveu neste 1 ano. Olha que coisa fantástica. E realmente é fantástico. Mas o que aconteceu 9 meses antes é ainda mais fantástico. É ainda mais grandioso. Só que nós não vemos. Eu tenho o privilégio de trabalhar com isso e de ver isso quase todos os dias. Mas a maior parte da população não vê. E ainda que não vendo, a população é contra o aborto. Imagine se tivesse acesso a essas informações, entende? Como alguém é capaz de dizer que às 12 semanas é possível abortar um bebê que está praticamente pronto? É muito mau caratismo, né? Não, desculpem o termo, mas quando eu vejo colegas da área da saúde, colegas médicos dizendo não, olha, ainda não é vida. Mas que livro de embriologia o senhor estudou? Que faculdade o senhor fez? Porque não foi a mesma que eu. Com certeza nós não estudamos pelo mesmo livro. Porque a medicina é muito clara, as ciências da saúde, a enfermagem, a terapia ocupacional, todas as ciências, né, a psicologia, todo mundo que estuda esta fase, isso é bastante claro para nós. Ou pelo menos deveria ser, se nós tivermos honestidade intelectual. Então, vejam como a gente não precisa, a gente, claro, pode e deve recorrer aos argumentos religiosos, né, porque eles dão sentido a toda a nossa vida, né, sem dúvida nenhuma, mas para a defesa da vida, ela é anterior à religião. Anterior à religião. Agradeço o convite. Muito obrigada.